A paz do Senhor, meu querido irmão, motivo de muita alegria estar aqui neste período de almoço, início de tarde com você. Tenho agora como objetivo trazer uma breve reflexão ao seu coração. Você que pode, abra sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 10 ao 11. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 ao 11. Enquanto você pode estar procurando, eu gostaria de agradecer essa oportunidade ao pastor Eliabe, nosso diretor, e também ao pastor Peter, diretor da Missão Esperança, que estão aí à frente dessa batalha no combate em trabalhar no treinamento de vocacionados. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 ao 11, vai dizer assim: E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês ainda estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. O livro de Atos é um livro extremamente missionário. Um livro onde vai trazer o decorrer da história da missão logo neste começo, nesses primeiros passos da igreja primitiva. O que nós acabamos de ler está baseado em um contexto na ascensão de Jesus. Jesus tinha passado 40 dias após a sua ressurreição na terra com os discípulos e ele vai ir aos céus e prometerá a descida do Espírito Santo, do Consolador. E ele vai dar uma missão aos discípulos. Ele vai dar uma missão para que eles esperassem em Jerusalém, para que eles fossem revestidos de poder, para então cumprir a missão de Deus. O texto que nós lemos, Jesus está indo aos céus, e enquanto ele vai, os discípulos que ali ficam adorando a Deus, ficam adorando, e a ponto de dois anjos serem enviados. E esses dois anjos vão indagar a eles o que eles estão fazendo, o que eles estão esperando, porque o mesmo Jesus que foi, voltaria. Só que aqueles discípulos, por uma pequena fração de tempo, eles acabaram se perdendo do propósito. O tema que eu trago nessa reflexão é voltando ao propósito. Aqueles discípulos, eles tinham uma missão, que era ir por todo mundo, se capacitar com a presença do Espírito Santo, para então pregar o Evangelho. Billy Graham já dizia: a Bíblia não manda os pecadores procurarem a igreja, mas ordena que a igreja vá até os pecadores. Todos nós temos uma missão, que é ir por todo mundo, que é pregar o Evangelho, que é fazer discípulos. Todos nós somos vocacionados. Como verdadeiros seguidores de Cristo, a nossa missão é pregar o Evangelho, seja qualquer pessoa. Nos dias de hoje se pode fazer missões de três maneiras. A primeira maneira que se pode fazer missões é orando, tendo um coração envolvido na missão. Como a Kedna falou aqui, muitas pessoas podem nunca pisar nos campos missionários. Muitas pessoas podem nunca ir ao verdadeiro campo missionário, a países distantes. Mas com seus joelhos, elas conseguirão, através do Espírito e da intercessão, ajudar aqueles missionários que lá estão. A segunda maneira de se fazer missões é indo aos campos missionários. Indo, aceitando um chamado, aceitando a sua vocação, você vai para missões transculturais ou se envolvendo na obra ministerial de maneira integral. E a terceira forma de se fazer missões é contribuindo. Contribuindo, ajudando aqueles missionários que estão no campo, aqueles missionários que estão na frente de batalha, aqueles missionários que já estão lá. Essas são as três maneiras que nos dias de hoje podemos fazer missões. Mas aqueles discípulos, eles haviam perdido o propósito. Eles tinham caminhado com Cristo durante 3 anos. Durante 3 anos eles viram o amor de Jesus para com as almas. Durante 3 anos eles viram milagres, eles viram a missão por 3 anos. Eles viveram a missão por 3 anos. Porque, afinal de contas, aqueles discípulos que ali estavam viram Jesus sendo crucificado. Eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo.
Aqueles discípulos viveram com Cristo, viveram a redenção, mas mesmo assim por um pequeno fragmento de tempo, eles acabaram perdendo o foco do propósito, perdendo o foco da missão, que era ir por todo mundo. Trazendo para os dias atuais, somos convidados a muitas vezes apenas vir à igreja. Somos convidados a muitas vezes apenas vermos o reino de Deus se espalhando, a sermos apenas telespectadores do que Deus está operando. Nós podemos muitas das vezes ser crentes há longo tempo, vir à igreja há muito tempo, mas não estar envolvido com o propósito de Deus. O propósito de Deus não é nada mais, nada menos do que fazer discípulos, do que pregar o evangelho, do que ser um imitador de Cristo. Assim como Cristo amava os pecadores, nós devemos amar e levar uma mensagem de esperança. Mas assim como esses discípulos, por um fragmento de tempo, acabaram se desviando do propósito, devido a algumas preocupações. Aqueles discípulos, eles estavam preocupados com o reino de Deus. Quando o reino de Deus seria estabelecido, de que maneira? Eles esperavam um poder político. Eles esperavam que o povo escolhido por Deus, o povo eleito, fosse dominar de maneira política. Eles queriam um Messias que agiria de maneira política, e então ali eles começaram a discutir sobre o reino de Deus. Em Mateus vai dizer que ali eles ficaram adorando. Jesus foi e eles ficaram ali de maneira adorando, esperando, ansiando a volta, mas Jesus tinha dado um mandamento para eles. Mandamento esse de ir pregar o evangelho. Mas eles ficaram ali adorando a Deus, discutindo sobre preocupações terrenas. Pelo fato deles estarem muito ligados às coisas terrenas, eles acabaram se esquecendo do que era eterno. Eterno é pregar o evangelho. Eterno é levar uma palavra de esperança. Coisas eternas não se resumem a coisas materiais. Muitas das vezes somos convidados a algumas preocupações. Somos convidados a nos preocuparmos apenas com coisas terrenas. Somos convidados a nos preocupar com apenas vir à igreja, apenas ser mais um participante de culto, apenas ser mais uma pessoa que senta em um banco. Somos convidados a nos preocupar com apenas a nossa salvação, porque afinal de contas a Bíblia vai dizer que a salvação é individual, mas esse não é o princípio no qual Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a levar o evangelho, a levar as boas novas. Já dizia um missiólogo: boas novas só são boas novas se chegarem a tempo. Somos convidados a levar esperança. Nos dias de hoje, podemos estar ligados muito a cargos. Ou quem sabe, as preocupações que hoje nos afetam são coisas como o passado, o presente ou o futuro. Sabe, excesso de passado vai ocasionar em depressão. Excesso de presente vai ocasionar em estresse. E excesso de futuro vai ocasionar em ansiedade. Somos convidados, a muitas das vezes, por preocupações que vivemos nos nossos dias atuais, nos ligarmos somente às coisas terrenas e não às coisas eternas. Somos convidados a esquecer da missão de Deus, a ser apenas mais um telespectador de cultos, telespectador do reino avançando, mas o mandamento de Deus é para que nós, como corpo de Cristo, que nós devemos nos envolver na missão de maneira direta, de maneira integral, em viver o evangelho como Cristo viveu. Viver um evangelho no qual uma palavra de esperança tem que fluir dos nossos corações todos os dias. Não apenas em um movimento evangelístico, mas sim no nosso dia a dia. A viver um evangelho no qual o ir de fazer discípulos é pregar o evangelho vivendo. Pregar o evangelho com a sua vida. Muitas das vezes, assim como esses discípulos estavam por um pequeno fragmento de tempo, eles se desligaram das coisas eternas. Ficaram ali adorando e debatendo sobre coisas terrenas. Somos convidados a esquecer das coisas eternas. Esses discípulos
chegaram ao ponto de Jesus, Deus, mandar 2 anjos para repreendê-los. 2 anjos para dizer o que eles estavam fazendo. Eles estavam desligados do Eterno. Eles estavam perto de Jerusalém, perto de onde era para eles estarem, aonde Jesus disse que eles deveriam ser capacitados pelo Espírito Santo. Eles estavam muito perto. Se nós pararmos para ver uma questão geográfica, eles estavam a cerca de 1,5 km de Jerusalém. Mas eles estavam distantes do propósito de Deus. Trazendo para os nossos dias, podemos estar dentro da igreja, mas estar distante do propósito. Podemos estar dentro da igreja, mas esquecer de viver um verdadeiro evangelho. Mas esses discípulos, após serem repreendidos por aqueles anjos, eles vão ver a importância da submissão de cumprir o mandamento. Jesus, ele tinha dado a sua vida como exemplo. Ele havia deixado uma ordem para eles, de pregar o evangelho. Aqueles discípulos tinham o poder na vida deles, sendo capacitados pelo Espírito Santo, de levar cura àqueles que estão caídos, de levar cura ao pecado. O pecado, ele tem o poder de muitas das vezes nos aprisionar, e nos aprisionando ele vai começar a gerar culpa dentro dos nossos corações, e através dessa culpa ele vai nos levar a uma morte espiritual. O pecado tem o poder de nos levar a uma morte física, mas principalmente uma morte espiritual, onde a alegria não faz mais parte do nosso dia, onde as preocupações dominam a nossa mente, onde o estresse domina a nossa rotina. Eles haviam deixado de cumprir uma ordem, ide por todo mundo, pregar o evangelho, trazendo para os nossos dias como nós, como corpo de Cristo, temos reagido à ordem que Deus nos deixou. A nível de mundo, são mais de 6.500 etnias não alcançadas. 6.500 povos que nunca foram alcançados. A nível de Brasil, são 117 etnias que nunca ouviram falar o nome Jesus Cristo. Dentre eles, temos quilombolas, temos os ciganos, a comunidade surda e diversas outras tribos e etnias que muitas das vezes o corpo não atinge. E como nós, como corpo de Cristo, temos reagido em meio a isso? Será que temos realmente vivido o ide por todo mundo? Será que realmente temos vivido esse evangelho de levar boas novas àqueles que precisam, àqueles que necessitam de uma transformação? Sabe, a Coca-Cola chegou em lugares que Cristo ainda não chegou. Se hoje você pegar a marca da Coca-Cola, ela já chegou a muitos lugares onde a palavra Jesus Cristo nunca foi citada. Em muitos países. Como temos respondido aos países perseguidos? Cristãos na Coreia do Norte, onde se somente de ter uma Bíblia já são condenados à morte. No Afeganistão, países muçulmanos, onde a opressão religiosa faz parte do dia a dia. Países onde o simples fato de você se declarar cristão já é um fato para você ir à pena de morte. Como temos respondido? Como temos nos responsabilizado por esse mandamento? Aqueles discípulos, eles vão criar aquela consciência a partir da repreensão daqueles anjos que foram enviados por Deus, de que é necessário ir, é necessário pregar, é necessário entender o evangelho novamente. Por um pequeno período curto de tempo, aqueles discípulos esqueceram do eterno e se ligaram ao material. Eles vão em busca do propósito após isso. Após eles serem corrigidos, eles vão para Jerusalém. Então voltam para o propósito de Cristo, que era se capacitar através do Espírito Santo. Após aquele período curto de tempo, eles são repreendidos e eles criam novamente essa consciência de evangelho, de ir por todo mundo, de pregar a toda criatura. E eles vão buscar este revestimento na oração. A Bíblia vai dizer em Atos que eles foram até Jerusalém e ali se colocaram em oração
suplicando a Deus. O propósito começa na oração. Eles vão clamar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode trazer a identidade de Cristo aos nossos corações. Talvez se você perdeu essa identidade de ser um discípulo, de viver um evangelho no seu dia a dia, de viver um evangelho em um estilo de vida, não apenas em um culto, não apenas em um dia da semana onde você tira para ir à igreja, mas sim viver esse evangelho todos os dias, todos os momentos. Tudo começa através da oração, através do poder do Espírito Santo de nos capacitar para viver esse evangelho. Esses discípulos, eles vão buscar o revestimento e eles vão clamar pela capacitação. Eles vão ver o propósito através do Espírito Santo. E a partir disso, eles foram cheios. Foram cheios do Espírito Santo, eles foram capacitados para viver o Evangelho de maneira íntegra, de maneira integral, aonde o estilo de vida deles seria pregar Cristo, seria fazer discípulos. A partir disso, aqueles discípulos foram revestidos. Isto gerou uma ação, isto gerou uma mobilização em prol da evangelização naquele tempo. Isto gerou evangelho. Que neste início de tarde nós venhamos refletir e que nós venhamos voltar ao propósito, se necessário. Para concluir, eu não sei se, quem sabe, você está pedindo a Deus para que Ele te traga de volta ao propósito. Quem sabe você pode estar pedindo a Deus para que Ele acenda de novo esse chamado dentro do seu coração. Ou quem sabe você nunca conheceu esse Jesus que esses discípulos conheceram. Quem sabe você nunca conheceu, nunca ouviu falar desse Jesus que esses discípulos pregavam. Desse Jesus que deu uma missão a eles de levar amor e esperança. Quem sabe você, no decorrer da caminhada cristã, foi esfriando o seu coração pelo propósito. Foi esfriando o coração por levar as boas novas às pessoas. Quem sabe você nunca viveu esse propósito. Mas, neste período de almoço e de início de tarde, eu quero te convidar a ir onde você está, da maneira que você está. Se possível, você conversar com Deus. Pedir a Ele para que esse propósito de viver um evangelho onde ansiedade, estresse e depressão não irão mais te dominar. A viver esse propósito de evangelho onde as preocupações não irão mais te tirar das coisas eternas, onde o materialismo, onde as coisas que nós estamos ligados aqui não interferem na nossa vida, porque nós sabemos que estamos ansiando por uma vida eterna, onde sabemos que as coisas terrenas irão passar, mas o que é eterno irá continuar. Onde nós teremos essa consciência de o que é eterno precisa ser compartilhado com o nosso próximo, porque afinal de contas, se eu amo o meu próximo, eu compartilho com ele aquilo que me traz paz. Que aonde você estiver, você venha clamar para que, quem sabe, Deus reacender esse propósito do Evangelho na sua vida. Ou se você nunca teve um contato com esse Jesus que era amor, com esse Jesus que levava esperança, com esse Jesus que pode te libertar da ansiedade, do estresse ou da depressão, que você venha pedir para Ele entrar no seu coração. Que você venha pedir para que Ele venha reinar sobre a sua vida. E que através dessa felicidade, dessa paz que virá sobre o seu coração, você venha viver o verdadeiro mandamento, que é levar isso a outras pessoas, que é levar essas boas novas, que é o que Cristo faz em nós. Eu te convido a, onde você estiver, você curvar a sua cabeça, se possível, e fechar os seus olhos, e orar com o seu coração, para que algo diferente venha acontecer, para que essa paz, para que esse propósito de pregar às pessoas, para que esse propósito de se engajar com missões venha arder novamente no seu coração. Para que Cristo venha com paz, para que Cristo venha com essa esperança, não só para a sua vida, mas para todos que estão ao seu redor. Curve sua cabeça, feche seu olho. Senhor, nós estamos aqui neste período de início de tarde, e nós viemos, Pai, te pedir, para que
Tu venha nos trazer de volta ao propósito. Senhor, se necessário, coloque o propósito dentro dos nossos corações. Nos ajuda, Pai, a acender essa chama de levar o Evangelho às pessoas que precisam. Senhor, se algum coração que está nos ouvindo nesse início de tarde nunca tinha ouvido falar sobre Ti, ou falar sobre esse Jesus que é amor, esse Jesus que traz paz, esse Jesus que traz uma mensagem de esperança, Senhor, que o Teu Espírito Santo agora venha tocar o coração dessa pessoa. Que o Teu Espírito Santo venha trazer uma paz que excede sobre tudo, e que ela venha poder reconhecer que só através de Ti, Senhor, teremos a eternidade, teremos a salvação. Que esta pessoa que, quem sabe, nunca teve um contato com o Teu Evangelho, possa nesse momento começar a reconhecer que através de Ti alcançamos a eternidade, que através de Ti alcançamos a salvação, que através de Ti as coisas materiais não nos importam mais, porque temos convicção de que algo bem melhor está por vir, e que podemos começar a viver esse melhor agora, através da felicidade, da alegria da salvação. Senhor, eu te convido talvez a um crente que está aí nos ouvindo, no qual esse ardor missionário, esse propósito de viver a missão, esse propósito de viver o Evangelho, quem sabe no decorrer da caminhada acabou esfriando. Eu te peço, Senhor, que Tu venha reacender essa chama de muitas das vezes no qual o primeiro amor, do qual quando tudo começou, esse crente tinha vontade de pregar, esse crente tinha vontade de compartilhar aquilo que havia trazido uma mudança na vida dele. Que Tu venha, Senhor, soprar de volta esse vento do primeiro amor dentro do coração dessas pessoas. E que Tu venha, Senhor, nunca deixar com que o nosso propósito de fazer discípulos, de pregar o Evangelho, venha se esfriar. Nos capacita, Senhor, através do Teu Espírito Santo, para que possamos viver uma vida de paz e de comunhão, e principalmente uma vida engajada na missão que Tu nos destes, de levar esperança a todo o coração. Nós Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, e que você possa refletir qual é o propósito que você tem vivido. Deus abençoe.